Olá, pessoal, bem-vindos então novamente ao nosso podcast Papo Pélvico. Hoje começaremos com a gravação do nosso terceiro episódio que vai abordar a vida do residente. Para quem não é da área e está nos acompanhando, o residente ele já é médico, tá, gente? Ele é um médico formado, fez os 6 anos da graduação e depois disso ele prestou uma prova na maioria das vezes bem concorrida. E dependendo da especialidade, que hoje a gente vai falar de gineco, ele vai passar 3 anos da vida dele à base de muito trabalho, noites mal dormidas, choro, mas felicidade também, né, gurias? Para poder obter o título de especialista, tá? Por que a gente está fazendo esse episódio hoje? Para aquele aluno que está em dúvida se quer ficar na Católica, em Santa Maria, em São Paulo, para aquela pessoa que é curiosa e quer saber como funciona o movimento, o que é um residente, e também para valorizar um pouquinho o nosso trabalho braçal diário do hospital, né? O médico residente, por muitas vezes, ele é um médico desvalorizado, seja pelo sistema, seja pelo próprio paciente, né? Quem aqui já não chegou e disse, ouviu, eu quero ser atendido pelo médico, não pelo residente. Então, residência de gineco. 3 anos de graduação. É importante falar também que a única maneira que a gente tem de se tornar especialista é através da residência, né? O nosso país, ele enfrentou um boom de abertura de vagas de medicina, mas a abertura de residência não acompanhou esse boom. Então, por que a gente precisa valorizar o residente? Porque ele é aquele médico que resolveu ir atrás de uma qualificação, né? Não pegou o atalho de fazer uma pós e dizer que é especialista. Ele não é. Especialista é quem faz residência. Médico residente é aquele médico que está abrindo mão por 3 anos de muita coisa da vida dele. Da família, dos amigos, de ganhar um dinheiro. É um médico mal pago, né? Mas sem esse médico mal pago, os hospitais não funcionam, tá, pessoal? Se hoje no São Francisco não tivesse residente, o nosso serviço seria totalmente diferente e seria um serviço pior, com certeza. Certo? Então, hoje, para a gente dar início a essa conversa, a gente chamou aqui o Dr. Matheus Canali, ele que é o nosso chefe, né, o responsável pela coordenação do Programa de Residência Médica de Gineco do HU. Ele que é médico, egresso da Católica e também especialista em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital São Francisco de Paula. Obrigada, Matheus, por aceitar nosso convite. Junto a gente vai ter as nossas 2 queridinhas residentes, a Valéria, a R2, e a Raíssa, que vem lá de longe, vocês vão perceber ao longo da conversa o sotaque dela, tá? As 2 que estão atrás de se tornar melhores profissionais, para atender melhores pacientes, botar a mão na massa mesmo. E para ajudar na nossa conversa, a gente tem a Lauren e a Rafa, que são ligantes, que têm um carinho a mais pela gineco, que talvez estejam no lugar das meninas daqui a uns anos. Obrigada, gente, por terem aceitado, tá? Para começar o nosso episódio, do que perguntar para o nosso professor Matheus, eu queria que tu me falasse um pouco mais sobre o diferencial e a identidade do nosso programa de residência. Eu queria que tu nos explicasse quais são os principais objetivos formativos do nosso programa. Bom, então o programa de gineco-obstetrícia da Católica, ele oferece uma formação bem completa em saúde da mulher para o residente, né? Ao longo da residência, os residentes eles têm acesso a diversos cenários de atuação, né, como ambulatórios de especialidades, de ginecologia e obstetrícia, enfermarias clínicas, cirurgias ginecológicas. Mas eu acho que o grande diferencial é a intensa prática em obstetrícia de alto risco. Tá? A gente atua na maior maternidade da região. E isso garante para o residente um grande volume e uma diversidade de atendimentos muito grande, né? Outro diferencial importante que eu acho é que somos o único serviço da cidade a contar com atendimentos de urgência e emergências ginecológicas e obstétricas. Então, isso inclui uma série de procedimentos como curetagens uterinas, laparotomias, manejo de gestações ectópicas, que garante uma formação mais adequada, né, ao residente. Então, essas características do programa, ele proporciona ao residente uma vivência prática bem ampla, né, que abrange desde o cuidado básico, rotineiro lá do ambulatorial, até a assistência hospitalar de maior complexidade, né. O nosso objetivo, né, é formar o residente
profissionais tecnicamente competentes, seguros e que sejam capazes de contribuir de maneira significativa na qualificação da assistência da saúde da mulher. E a respeito desses cenários de atuação que o senhor citou, ambulatório, enfermaria, centro obstétrico e blocos cirúrgicos, como é estruturada a carga horária dos residentes nesses ambientes? Então, a carga horária da residência ela é bem equilibrada entre todos os cenários que eles passam, né? Tudo isso vai depender conforme o ano que o residente se encontra, seja ele no R1, no R2 ou no R3, né? Então, existem estágios que possuem uma carga horária durante os 3 anos, que são os ambulatórios, o centro cirúrgico, o centro obstétrico. Já outros são mais específicos de cada ano de formação. Por exemplo, no R2, existem estágios como a casa da gestante, as enfermarias de alto risco, que são específicas desse ano da residência. Ou também, como no R3, a ultrassonografia, os estágios optativos. Então, o residente ele passa mensalmente nesses estágios, né, nessa rotina durante os 3 anos. E para complementar essa carga horária, existem os plantões, que são plantões noturnos e plantões de final de semana. E doutora Valéria, como você descreveria a rotina de um residente? Quais são os momentos mais desafiadores para você até agora, no geral, assim, da residência? O que mais desafia? A gente vive a residência com muita intensidade, principalmente no R1. A rotina do R1 é passar bastante tempo na maternidade. É passar bastante tempo em contato direto com os atendimentos de urgência, emergência, com a admissão das pacientes nas salas de parto. Assim como o Matheus já falou, no 2º ano, a gente fica mais focado nas pacientes gestantes de alto risco. No 3º ano, no R3, né, a organização do serviço fica responsável a cargo do R3. Mas todos os residentes fazem de tudo. A organização teórica ela só garante um aprendizado mais hierarquizado. E o momento mais desafiador, com certeza, são os plantões. A nossa demanda é muito grande e realmente não é um plantão que é feito para dormir. E Valéria, seguindo nesse gancho sobre os procedimentos, eu queria que tu me falasse um pouquinho mais como é a divisão, quais os procedimentos que vocês conseguem realizar ao longo desse R1, do R2 e do R3. Na base de procedimentos cirúrgicos, né, a gente tem rotações específicas no centro cirúrgico. Então, a gente consegue ter uma grande quantidade de procedimentos de esteroscopia diagnóstica, curetagem uterina, cirurgias de alta frequência, conização a frio também, além de cirurgia de correção de prolapsos genitais, esterectomia via vaginal e abdominal. Também temos uma ampla gama de cirurgias de mama, e esses procedimentos são divididos entre os residentes que estão na rotina da cirúrgica, entre o R1, R2 e R3 geralmente, sendo as cirurgias de maior complexidade para o R3. Então, Raíssa, eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho mais sobre a produção científica do programa. Tu acha que há uma facilidade para participar em congresso ou publicação de trabalho? Sim, a gente tem bastante incentivo em relação a isso. Foi um dos diferenciais que fez também eu procurar a Católica como residência. A gente tem tanto o incentivo da produção, mas também da publicação desses trabalhos nos congressos, tá? Inclusive, esse ano a gente teve participação dos preceptores e dos residentes no 30º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que aconteceu em São Paulo, e do 24º Congresso Gaúcho de Ginecologia e Obstetrícia, onde os residentes conseguiram apresentar os trabalhos, publicar no Jornal do Congresso, participar de mesas redondas, discussão de temas livres e até da gestação de treinamento. E durante a residência, os preceptores sempre estão dispostos a publicar relato de caso, ajudar a gente a participar, mostrando resumos para eles revisarem, né? E a própria Católica também incentiva, junto com a divisão da escala pelo doutor Matheus, né, que é o chefe da nossa residência, a dividir em alguns momentos os próprios residentes para poderem participar ao longo dos anos desses eventos, né, de forma mais equilibrada possível. Doutora Valéria, como é a relação entre os residentes e os preceptores? Há espaço para discussões? Há espaço, sim. Todos os atendimentos que a gente faz, tanto no ambulatorial quanto na urgência e emergência, a gente discute com os preceptores e elabora as condutas em conjuntos. Bem como nas enfermarias. Contamos com a enfermaria de puérpera, também gestantes internadas no alto risco e na casa da gestante. Cada uma dessas enfermarias conta com rounds específicos,
onde a gente consegue discutir fisiopatologia de doença, motivo de internação, resultado de exames laboratoriais e exames de imagem, e principalmente o plano de ação. Então, acaba sendo um momento de debate de assuntos prevalentes, e acredito que, na minha opinião, é onde a gente mais evolui, principalmente no estudo. Sobre as avaliações, passamos por avaliações mensais, onde recebemos os feedbacks, tanto positivos quanto aqueles fatores que a gente precisa melhorar. E isso, então, todo mês. Também podemos ter esse feedback em relação aos nossos preceptores. Tudo isso foi iniciativa do Dr. Matheus nesse ano e tem trazido um resultado bem positivo. Então, permanecendo nessa parte da discussão dos casos, eu queria perguntar para vocês, Raíssa, se pudesse me responder, como é que funciona a progressão da autonomia do residente dentro do programa? Bom, a progressão da autonomia nossa, de residente, ela é bem gradual, né, sempre respeitando a segurança da paciente. No R1, como a Valéria já comentou, né, o foco é a maternidade, então a gente está sempre presente desde o atendimento daquela paciente na porta, até a condução dela na sala de parto, por exemplo, a evolução dos pacientes no puerpério, da cirurgia ginecológica, e acompanhando os preceptores e o GR-imagem em cada procedimento. Então, é um ano muito prático, de muito aprendizado, mas com aquela supervisão bem de perto. Conforme a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai evoluindo para o R2, por exemplo, a gente já consegue, como a Valéria falou, a gente tem o acompanhamento das pacientes do alto risco, então são casos muito mais complexos, que a gente está em rounds constante, é uma cobrança muito maior de aprendizado, você está em estudo sempre constante por conta dessas pacientes mais complexas. Como o Dr. Matheus falou, é um hospital de referência para pacientes complexas de alto risco, enfim, em casa da gestante. Elas conseguem ter um maior domínio nas salas de parto, tá? Sempre também com supervisão, participam de procedimentos já minimamente invasivos, tanto no ambulatório quanto na cirurgia ginecológica. E já no R3 a gente vê aquela autonomia já concreta, né, mais consolidada. Então, ela já tem autonomia de poder ajustar aquelas intercorrências obstétricas, ginecológicas, participam de cirurgia mais avançada, esterectomia, laparoscopia. Elas vão ganhando mais confiança, cobrança, mas elas têm uma base mais estruturada com tudo o que elas já aprenderam no decorrer desses anos. Dr. Matheus, e quanto às atividades teóricas do programa? O programa oferece sessões clínicas, seminários ou aulas específicas sobre alguns temas? Sim, além de toda a parte prática que o residente vive diariamente, né, o programa ele conta com aulas semanais de ginecologia, toda quarta-feira, e de obstetrícia toda quinta-feira, tá? Esses encontros eles seguem um cronograma organizado pelos professores ao longo do ano ou do semestre, e as aulas são realizadas em formatos de seminário, né, quando são ministradas pelos próprios residentes. Também tem algumas aulas que os próprios professores e preceptores do núcleo, né, elaboram e apresentam, ou quando tem algum tema específico a gente chama alguns convidados, né, externos que também podem ajudar nessa questão das aulas, né. Além disso, a gente começou a contar há pouco tempo com as atividades de simulação, né, do HSIM, né. Então isso complementa bastante a formação prático-teórica da residência. E Valéria, eu gostaria que tu me falasse também, comentasse conosco um pouco sobre o projeto de educação continuada. Como o Dr. Matheus acabou de falar sobre a simulação, se vocês fazem algum curso prático, workshop ou algo do tipo. Então, dentro desse nosso cronograma teórico, a gente convida professores, especialistas no assunto, para nos ajudar, nos ensinar. E recentemente tivemos aula com a doutora Kim sobre sexualidade, aula de infertilidade com o Dr. Paulo, aula de câncer de mama com o Dr. Tiago, também temos aulas de ultrassonografia com a doutora Tatiane. Então, são workshops que a gente organiza dentro do nosso cronograma teórico. Já as simulações realísticas, a gente começou por iniciativa da professora doutora Rosana, as aulas de obstetrícia, né? A gente teve aula de síndrome HELP, de eclâmpsia e de parto instrumentalizado, por enquanto, porque a gente tem bastante coisa nova. A gente teve também, acho que a Valéria não pegou, porque ela não estava ainda na residência, um workshop lá no consultório de laser vaginal, tá? Que é uma das inovações, a gente... Em Pelotas, pelo menos, não tem contato, né, com a cirurgia e com a ginecologia regenerativa. E a doutora Fabiane Gama, que é egressa também aqui da universidade, foi nossa professora, ela acabou convidando as meninas para verem uma ninfoplastia com laser. Bem legal foi lá no consultório.
E uma coisa que vale muito falar também do nosso diferencial é o hospital de simulações, né? Hoje em dia, na nossa prática, na nossa vivência, eu não lembro a última vez que a gente passou um fórceps num plantão, né? Antigamente a gente passava fórceps de alívio para treinar, inclusive. Hoje a gente sabe que isso não se faz mais, né? Então, hoje, um residente que sai sem ter treinado um fórceps é um residente que está despreparado para o mercado de trabalho depois. E nada melhor do que poder treinar, então, no boneco, que a gente tem à nossa disposição, um hospital de simulação lá na Católica. Acaba que a nossa formação, seja por A ou B, está se tornando muito completa nesse quesito, né? E é importante ressaltar o quanto vocês estão sempre empenhados em mostrar essas novas tecnologias, deixar os residentes a par sobre tudo de novo que vem por aí. Eu acredito que vocês já estejam respondendo isso ao longo das perguntas, mas como o programa prepara o residente para enfrentar os maiores desafios atuais da ginecologia e obstetrícia atualmente, e quais seriam esses desafios? São inúmeros desafios que a gente encontra, acredito que muito pelas controvérsias na literatura dentro da ginecologia e obstetrícia. Nós, como os residentes e também os acadêmicos, temos a função, eu diria até a obrigação, de buscar evidências científicas sólidas que corroborem todas as nossas condutas. Na área da ginecologia, por exemplo, a gente tem um crescimento nas demandas de menopausa, endometriose, onde o diagnóstico, a terapêutica, vem sendo muito estudado atualmente para procurar a melhor conduta para o paciente. Temos bastante contato com esses casos no nosso ambulatório, onde nos prepara para fazer todo o atendimento e toda a terapêutica, com professores capacitados na área. E na área da obstetrícia, o que vem aumentando são os casos de gestação de alto risco, que a gente já mencionou aqui, e por diversos fatores tem se aumentado, né? Nós, como residentes, precisamos estar aptos a reconhecer, diagnosticar e aprimorar o nosso cuidado com essas pacientes. Nossa residência é excelente, como a gente já mencionou nesse quesito. Temos preceptores com vasta experiência na área da gestação de alto risco e também temos vários que procuram especialização. Um fator que enriquece tanto o nosso ensino quanto o cuidado para o paciente. E, doutora Raíssa, eu queria te perguntar um tema agora um pouco mais sensível, que seria como vocês lidam com essa nova onda que vem sobre humanização do parto, a autonomia da gestante. A gente sabe que é cada vez mais comum que as pacientes chegam já com um plano de parto, então eu queria que tu me falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, esses temas eles são muito presentes, tá, na nossa rotina, desde a nossa postura com a paciente, a forma como a gente vai se comunicar com ela, a linguagem que a gente toma, a gente sempre tenta abordar aquela paciente para tomar a conduta juntamente com nós. Conosco, a gente coloca para ela tanto os riscos quanto os benefícios das alternativas do tratamento. A gente preserva muito o paciente juntamente com seu acompanhante na sala do pré-parto, tá? Posturas, a gente orienta para ela posturas livres, a gente oferece formas de tentar amenizar a dor naquele momento, seja por um banho de água quente, uma analgesia naquele momento, preparar um conforto para aquela paciente. Ela é o papel central. Então, a gente sempre realça a autonomia da paciente nesse sentido. Durante a discussão de caso dos pacientes, a gente tenta ver as melhores alternativas para a gente evitar a intervenção desnecessária. Então, isso também é muito importante para a gente na rotina. Dr. Matheus, pode comentar um pouquinho sobre os egressos da residência? Quais são os caminhos profissionais mais seguidos pelos residentes que saem do nosso programa de GO? Como, por exemplo, subespecialidades, carreira acadêmica, atuação em serviços de residência de referência conhecidos? A nossa residência já tem uma trajetória longa, né? Com quase 15 anos de existência, e ao longo desse tempo foram formados profissionais que hoje atuam em diferentes áreas, né? Muitos ingressaram diretamente no mercado de trabalho, atuando em maternidade, centros obstétricos, os serviços de ginecologia. Já outros optaram por seguir subespecialidades, né, como mastologia, medicina fetal, endoscopia ginecológica. Outros seguem a carreira acadêmica, né, que são muitos dos nossos próprios professores e colegas que, né, formaram nessa residência e hoje são preceptores e professores da universidade. Então, a diversidade das profissões, né, das subespecialidades ou da carreira que eles seguem, mostra o quanto
a nossa residência, ela pode seguir uma múltipla trajetória, né? Isso vai depender muito do perfil do profissional que está se formando ali. E eu acho que vale sempre falar, né, que é a casa onde a gente se forma profissionais que quer ter na casa, né? Então, é muito comum aqui no HU, na Católica, a gente sair da residência e ser convidado para trabalhar, né? Tanto na universidade quanto no próprio hospital, porque formam profissionais que a gente deseja no mercado de trabalho. E no R3 a gente treina bastante as nossas residentes também a aprender a ensinar, né? É algo que vem desde o R1. O R1 ensina o doutorando, o R2 ensina o R1, mas no R3 é algo muito marcante, né? É quase um mini preceptor ali, a gente dá umas asinhas para eles entenderem o que estão acertando e o que estão errando, mas dentro da residência eles já saem com um preparo, se for o caso de querer lecionar, de querer ser preceptor, porque é algo bem forte ali no nosso meio, né? E eu tenho uma ex-residente que mexe, né? Quem forma no HU trabalha em qualquer lugar do mundo, porque é muito completo em tudo, né? Desde o volume de parto, ectópica, até os atendimentos, né? A gente é a maior maternidade da região sul, então o nosso fluxo de mão... Quem está na residência tem que estar na residência porque quer trabalhar, né? Se não quer trabalhar, faz pós, finge que é especialista, é isso. Agora, se tu quer trabalhar, tem que fazer residência. Então, quem opta por ficar no HU é porque sabe que vai botar a mão na massa, que é uma jornada bem intensa, né? Mas sai preparado para qualquer área que quiser trabalhar depois também, tá? E complementando esse nicho sobre a carreira, Valéria, eu queria que tu me falasse um pouquinho mais se a Católica facilita ou incentiva que esses residentes façam um mestrado, doutorado, durante ou após a residência. Sim, nós temos 2 residentes atualmente fazendo mestrado, porque já existem editais específicos oferecendo essas vagas. Conta com bolsas para mestrado e doutorado, o que reduz muito a barreira financeira para seguir a pós-graduação. Esse suporte institucional é um grande diferencial, permite que o residente combine o treinamento clínico com a produção científica, fortalecendo tanto a prática médica quanto o seu perfil acadêmico. Dr. Matheus, quais características você considera essenciais para quem deseja se tornar um excelente ginecologista e obstetra? Eu acredito que para ser um excelente GO é fundamental reunir algumas qualidades que vão muito além da técnica, né? Primeiro, acho que empatia e escuta, né? A GO ela envolve acompanhar as pacientes em momentos muito sensíveis e decisivos, né? Então, entender o que a paciente precisa naquele momento é essencial. Outra característica que eu acho importante é ter calma, né? Principalmente quem trabalha com obstetrícia, né? Porque muitas situações elas podem mudar muito rápido e exige decisões tranquilas e equilibradas, né? Além de ter boa comunicação e trabalho em equipe, né? Muito trabalho, gostar de trabalhar. E Raíssa, nossa R1, eu gostaria que tu falasse um pouco quais dicas, quais conselhos tu daria para quem está mirando a residência de gineco no São Francisco, como nós, e o que tu acha que torna esse programa uma escolha diferenciada ou especial? Nesse período, já estava procurando alguns hospitais, né, para saber o que ia diferenciar cada um deles. Eu estava buscando muito uma residência que fosse prática, mas também bastante teórica, porque teoria às vezes fica de lado em algumas residências. Então, a gente consegue ter muita teoria também com as aulas que a gente tem semanalmente na residência. A gente tem aula de ginecologia, uma vez na semana, de obstetrícia, tá? Então, isso faz com que a gente se cobre para estar sempre estudando, se atualizando. A gente faz produção de protocolos para se atualizar também. E como foi falado logo no início, a gente tem agora o HSIM, né? Ele ajuda muito, porque a gente consegue treinar em um ambiente controlado. Eu consigo acertar, errar, antes de eu ver algumas coisas realmente na prática. Então, isso me dá uma segurança maior. E foi isso que conseguiu fazer eu gostar de obstetrícia e fazer lá. Finalizando a nossa conversa, então, doutora Valéria, há algo que você gostaria que tivessem lhe explicado antes de entrar no programa? Algo que não costuma aparecer nos editais? Bom, como minha opinião pessoal, acho que o residente tem que entrar na residência de gineco-obstetrícia de mente aberta, saber que vai trabalhar em um serviço de uma universidade e de um hospital com prestígio e destaque,
Nós entramos para evoluir tanto profissionalmente, mas muito pessoalmente. A nossa formação para se tornar especialistas é um processo. Um dia vai terminar. Precisamos optar por trilhar esse processo da maneira mais leve possível, entendendo que o objetivo principal é sempre o cuidado com a paciente. Certo, pessoal, muito obrigada, né? Gostaria de encerrar o episódio, então, agradecendo de novo ao Matheus, a Raíssa, a Valéria. Foi uma conversa muito rica e acredito que esclarecedora para quem está nos ouvindo, que vai prestar prova, que está no 4º ano, para a paciente curiosa que quer saber o que se faz no hospital, né? E eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem que reconhecer, né? Que quando as pessoas estão buscando seus sonhos, que quem está na residência, quem vai prestar uma prova de residência, tem que vir com a mente aberta, como os guris falaram, que vai trabalhar. Vai trabalhar para ter não só o título, né, mas para poder ser capaz de atender uma paciente da melhor maneira possível, né? Seja com mais empatia, seja com mais conhecimento técnico, teórico, seja para quem ligar também, né? Os preceptores seguem sendo amigos. Quando a gente publicou lá, botou, é um caminho árduo, não é fácil, mas sempre vale a pena, né? E dificilmente uma pessoa sai da residência achando que não valeu a pena. A gente se torna melhores profissionais, se torna melhores pessoas, faz amizades pro resto da vida, né? Então, é um momento de muito crescimento pessoal e profissional. Então, para quem nos escutou até aqui, sigam nos acompanhando. Façam, então, prova pro HU, né? Não tem maternidade melhor na região do que a gente. Tu vai fazer amigos, tu vai chorar, tu vai ter... vai errar, né? A gente não cresce sem errar. Então, o erro, que às vezes as meninas levam lá, pessoal, o erro, ele faz parte do aprendizado, né? Mas reconheçam, né? Reconheçam e valorizem quem está conseguindo trilhar um caminho melhor. Certo? Aguardo vocês para o próximo episódio, então. Obrigada, pessoal!